Eu sou Eduardo Barbosa, professor, filósofo, atualmente já transitei, né, bastante pela área de educação na periferia de São Paulo, na zona leste de São Paulo, na região da Parada, 15 de novembro. E depois da educação acabei indo para a área de saúde por conta da própria questão do HIV, eu acho. E lá eu já atuei tanto na área da gestão, como também na área da sociedade civil. Eu sou um homem cis, gay. Hoje, assumidamente, né? Que não era tão tranquilo quando eu me identifiquei com a orientação sexual. Eu acho que assim, isso tem muito até a ver com a própria história de São Paulo, né? Eu desde pequeno, desde 7 anos de idade, eu me reconheço como gay. Isso com muita dificuldade, você vai assumindo isso numa cidade pequena do interior de São Paulo, Chavantes, uma cidade que tem 10 mil habitantes, incluindo a área rural, distrito. Então, ser gay numa cidade pequena é muito difícil. Hoje um pouco menos, mas acho que na época 60, 61, eu tenho hoje 61 anos de idade, indo para 62, e eu acho que naquela época era muito complicado, né? Então, o reconhecimento da minha orientação sexual, ela não foi tão tranquila, né? Ela, por longo tempo, foi uma clandestinidade. Então, que eu vivi uma vida dupla, tanto no contexto de educação, faculdade, escola, procurava, né, ao máximo ser um macho hétero, mas ao mesmo tempo sempre sofrendo bullying, tendo assédio, e me reconhecendo como gay. Só que isso para a família, para quem estava próximo, não era tão tranquilo, né? Então, São Paulo para mim sempre foi o lugar onde eu conseguia me libertar um pouco, desde a minha adolescência. Meus avós moravam aqui, aí quando eu vinha para cá passear, então era onde eu conseguia viver a minha sexualidade sem amarras. Praça da República, Largo do Arouche, eram os locais onde eu me identificava e ficava fascinado, né, por conta da liberdade. Então, essa trajetória para chegar até onde eu estou hoje, ela não foi tão tranquila, né? E essa vida dupla de viver na clandestinidade da sexualidade, ela durou até 1994. Então, bastante tempo, quase 30 anos aí da minha vida, onde de dia eu era o professor, todo certinho, família querendo que casasse, isso e aquilo, mas na noite, aqui principalmente na região central, era onde eu ia procurar a minha felicidade, a minha vivência de ser quem eu era, né? Até o episódio do HIV, que foi em 94, eu tive contato com a questão do HIV. Eu sou uma pessoa que vive com HIV, que tem o diagnóstico de 94. Um pouco antes disso, eu tive vários amigos moradores aqui dessa região, da região do Arouche, República, que faleceram por conta do HIV, alguns até sem saberem que era HIV, outros tomando uma dose excessiva na época de AZT, mas tudo isso para a gente era muito novo, né? Então, ao mesmo tempo que era um misto de viver, eu aqui em São Paulo, vivendo uma experiência que eu estava chegando aqui em 83 para morar em São Paulo, foi bem no momento que também a epidemia apareceu no país. Então eu vivi essa coisa de buscar minha liberdade, meu lugar nesse mundo, mas ao mesmo tempo o temor e o terror da AIDS chegando aqui no país, e essa coisa bastante pesada, né? De peste gay, de estigmatização. Então, mesmo para os relacionamentos, ficou tudo muito complicado. Então, a camisinha na época, eu nem sabia o que era isso, né?
Aí você vai descobrir ao mesmo tempo que você já está envolvido com tudo isso. Então, de 83 até 94, eu vivi esse turbilhão, mas sem ter uma base mesmo. Aí acaba entrando também em contato com o HIV. A partir de 94, a minha sexualidade também, eu acho que o HIV tem uma coisa de boa na minha vida, que ele fez com que eu perdesse esse medo de dizer quem eu sou e da própria orientação sexual. A partir da descoberta do diagnóstico para o HIV, eu também comecei a revelar para minha família, para quem estava próximo de mim, falar muito mais claramente da minha sexualidade. Como disse, desde a minha adolescência, as minhas viagens de passeio, quando eu tinha 14, 16 anos, era nessa região. Então eu vinha para São Paulo, ficava hospedado na Barata Ribeiro, aqui próximo, né, da Praça 14 Bis, ficava hospedado na casa dos meus avós, mas o meu passeio era aqui na República, no Largo do Arocho, então isso era o que me encantava. Exatamente porque era onde eu podia perder a minha clandestinidade e ser quem eu era. Ao mesmo tempo, durante o tempo da adolescência, ainda tinha o período da ditadura militar. Eu fui 2 vezes preso aqui na região, num bar aqui por vadiagem. Na época a gente ia para a delegacia por vadiagem, eu ainda menor de idade, aí não entrava dentro lá da grade, mas ficava ali fora esperando alguém ir lá te buscar, porque você era menor. Então a minha conexão com aqui foi esse misto mesmo, de encantamento com tudo isso, porque eu podia ser quem eu era, mas ao mesmo tempo num período que não era muito fácil, né? A repressão policial, na época não tinha essa violência que a gente tem hoje, assim, muito de pessoa para pessoa, mas tinha uma repressão muito forte da própria polícia e da sociedade. Então, eu fui me conectando com os lugares aqui, aos poucos, acho que dentro dessa perspectiva. Uma coisa interessante é a própria questão da epidemia. Quando eu me descobri soro positivo, foi essa região que a gente acabou escolhendo também para poder viver as nossas emoções. O bar Habeas Corpus, que eu acho que deve existir ainda, foi onde a gente se reunia, as pessoas que viviam com HIV, que frequentavam o GIV na época, Grupo de Incentivo à Vida, ali era o nosso ponto de bater cartão, onde a gente sentava num canto, batia papo, brincava, cantava, e depois de lá a gente acabava encontrando no Largo do Arocho o lugar para fazer as nossas confidências, desabafos, chorar as perdas, foram muitas mortes, então a Praça da República ficava muito exposto. Então a gente preferia até vir aqui no Largo do Arocho para poder encontrar um lugar meio de refúgio, né? Para também afogar nossas mágoas aí. Então a minha conexão é muito essa, né? De um misto mesmo, de encontro comigo mesmo, mas também um lugar de você poder compartilhar histórias e experiências com outras pessoas. Para mim, assim, eu acho que nunca foi muito complicado para mim. Eu acho que foi onde eu encontrei pessoas mais velhas que eu, na época, e que por conta mesmo da sexualidade, você se conecta, você acabava tendo relações, então, e quase sempre para mim foi com pessoas mais velhas aqui. E que eu acho que me ensinaram muito, me ensinaram a ter malícia, me ensinaram a ter percepção daquilo que estava no meu entorno, até com relação a essa violência policial, proteção. Então, assim, para mim hoje ser gay e essa experiência desse bairro, ele é marcante. Por quê? Porque ele é a minha vida. Então, na realidade, a minha sexualidade, a minha orientação, ela foi quase toda exercida nessa região. Desde a minha adolescência até hoje, né, com 60 e poucos anos, é onde eu venho passear hoje com o meu cachorro, é onde eu circulo. Hoje eu já não tenho tanta árvore, mas ainda continuo com libido, com tudo. Mas, ao mesmo tempo, de uma maneira mais amena, mas é o lugar que me dá uma tranquilidade.
Então os bares aqui da região, os botequinhos, restaurantes, é onde eu ainda consigo encontrar aquele lugar que parece minha casa. Então é uma extensão de onde eu me sinto tranquilo, apesar de hoje a gente ter aí falta, né, de estrutura de segurança, de melhor qualidade de conservação do espaço, dentre outras coisas. E foi um misto, né, uma mistura dessa coisa era igual o GIV, então era o lugar onde a gente podia encontrar pessoas iguais nessa época da epidemia, e que você não ia sofrer tanto o apontamento de dedo por ser gay e estar levando uma peste para o resto da população. Mas, ao mesmo tempo, era uma relação que trazia esse conflito. Mesmo para você ter outras relações ou encontrar pessoas, a questão da AIDS acabava sendo um limitador. Então, sempre você olhava para as outras pessoas aqui na região e você ficava mesmo com uma pulguinha atrás da orelha: meu Deus, será que tem ou não? Né? Isso enquanto eu não era HIV positivo. Eu circulava muito ali pela Ipiranga, aqui a Vieira de Carvalho, então você ficava naquela de medo, mas ao mesmo tempo desejo. Então a epidemia de AIDS, ela trouxe para a comunidade LGBT um misto mesmo, de você ter medo tanto do HIV como do apontamento que as pessoas faziam para você, como também um misto de você procurar encontrar alternativas para você poder continuar se relacionando, poder continuar vivendo as suas experiências. Foi a partir do meu diagnóstico mesmo que eu intensifiquei, por exemplo, a precaução, né? O uso mais consistente do preservativo, apesar de falhas aqui e ali, mas é a partir dele que eu consegui também negociar melhor as minhas relações, as minhas experiências. O Grupo Pela Vida, ele tem 33 anos atuando aqui na região. Principalmente ele está situado aqui na General Jardim, bem próximo do Largo do Arouche. E desde o começo é um grupo que foi criado para pessoas vivendo com HIV e AIDS, seus familiares e amigos, para quebrar estigma, preconceito e promover esse espaço de acolhimento. Junto com isso veio os aspectos da prevenção. Então o Grupo Pela Vida, já há 33 anos, ele sempre atuou nessa lógica, né, do acolhimento, mas também de atividades de prevenção. E ele foi executando as suas ações. Em 1998, percebeu-se que a atividade de prevenção, essa coisa de distribuir camisinha, distribuir gel lubrificante, folhetinho, não estava resultando em nada. A gente tinha aqui nessa região um grande público, né, para a gente atingir para a prevenção, mas um grande público que passava por outros problemas, de habitação, educação, cultura, dentre outros. Então o CRD Bruna Valim, ele foi criado pelo Grupo Pela Vida São Paulo, junto com a União Europeia e com um pedido de apoio, na época, para a Prefeitura de São Paulo. Então, se eu não me engano, era o Gilberto Kassab, na época, que era o prefeito, e foi feita toda uma articulação para acontecer a criação do Centro de Referência e Defesa da Diversidade. Na época era só CRD, né, Centro de Referência da Diversidade. Hoje ele leva o nome de Bruna Valim, que foi uma grande trabalhadora de lá, que entrou uma ativista, uma pessoa incrível aí, que acabou atuando com a gente como orientadora socioeducativa, depois como técnica especializada, colaboradora, depois do Grupo Pela Vida, oficineira. Ela traz todo esse histórico, né, de como a gente pode ajudar na mudança de realidade das pessoas. A própria Bruna Valim foi uma experiência dessa. Ela não tinha formação e ela conseguiu
a partir da experiência do contato dela com o próprio CRD, se formar como assistente social. Então, durante o tempo da vida dela aqui, ela conseguiu isso. E o CRD é isso, é oportunizar para que as pessoas olhem para si mesmas e busquem essa reinserção na sociedade de acordo com aquilo que elas podem e de acordo com aquilo que elas querem. A gente não tem varinha mágica, é muito difícil. Hoje a gente tem no CRD cerca de 5.800 cadastros de pessoas LGBTQIA+, desses cerca de 3.000 são ativos, e a gente tem histórias de sucesso de pessoas que saíram da rua, de condição de moradia em rua, para a faculdade. Tem um garoto lá gay que morava no pátio do colégio e hoje terminou a faculdade de Direito e está prestando exame para a ordem. Tem meninas trans que se formaram, pedagogas, técnicas em enfermagem, advogadas, mas também tem histórias ainda de pessoas que entraram no CRD quase que na sua fundação e permanecem ainda na questão do alcoolismo, da violência, em situações que as próprias pessoas não querem. A gente não combate ou não fica bloqueando, a pessoa está numa situação de prostituição, isso é que a pessoa, é uma escolha dela e que a gente respeita. Algumas das pessoas que a gente atende, elas estão na prostituição porque não tem outra alternativa, não tem outra possibilidade. Algumas mantêm isso como alguma coisa que também é do gosto delas. Então a gente respeita isso e procura só oportunizar a que elas possam ter alguma qualidade de vida para poder garantir futuro. Grande parte da população, por exemplo, que a gente atende, de travestis e transexuais, antes não atingiam além de 35, 34 anos. Hoje a gente tem aí várias, né? Inclusive a presidente do Grupo Pela Vida São Paulo é a Thaís Azevedo, que é uma trans com 72 anos. Então hoje a perspectiva é muito maior e a gente precisa ajudar a que elas se organizem para ter esse envelhecimento também digno. Não foi uma, nem duas, nem três meninas aí, mulheres trans principalmente, que faleceram sozinhas, depois de ter uma vida glamurosa até no exterior, fazendo shows aqui na região. Então, hoje é das preocupações que a gente tem lá, como colaborar para que elas também possam ter essa visão de futuro. Então, o Pela Vida e o CRD, eles estão exatamente para poder colaborar com a comunidade. Não são as únicas respostas e pode ser que a gente até erre no nosso caminho, mas é uma oportunidade que a gente tem de poder compartilhar essas vivências aí. Assim, eu tenho a visão de que aqui, essa região, é uma região que jamais vai deixar de ser um ícone daquilo que é a história de muita gente. Foram muitas pessoas LGBTs que passaram por aqui, na época nem era, né, LGBT, que ia mais, mas que a história delas foi construída aqui, como a minha. A gente tem aí muita coisa que é lembrança de um passado que fez com que a gente chegasse hoje a ter um pouco mais de respeito pela comunidade. O que eu espero para o futuro dessa região é que ela continue a ser acolhedora para essa comunidade. A gente tem outros locais hoje em São Paulo que abrigam, recebem a comunidade LGBT, mas é aqui que, por mais que a gente se vagueie por outros lugares, aqui é o lugar de encontro e o lugar do reencontro. Então, agora com a parada, eu acho que é o momento que eu passo na rua ali, até engraçado. Eu já não conheço muitas pessoas. Aí, ô Eduardo, você olha e fala, nossa, é o dono do boteco, é o não sei o quê. É muito legal, porque é um lugar mesmo de reconhecimento. O que eu espero para o futuro é que isso aqui possa, de fato, preservar
essas histórias, essas memórias de tanta gente que já passou por aqui. Foram muitas histórias. Eu acho que uma das histórias mais marcantes foi uma conversa com uma pessoa, um gay, que também vivia com HIV e que ele acabou falecendo na sequência, onde a gente sentou num banco da praça e nessas conversas que a gente tinha sobre a questão do HIV, sobre a perspectiva de futuro, ele olhou para mim e colocou: eu não vou conseguir sobreviver. Na época, o exame dele, ele tinha 2 de CD4. Então, assim, e aí na praça a gente resolveu, e ele pediu: eu quero ir para a praia. Pode ser a última vez que eu vou. E a gente combinou e saiu do Largo do Aroche direto lá para Santos. Acho que foi a última vez que ele foi. Uma semana depois ele morreu no braço do pai dele. Eu estava perto, numa situação bem delicada. Então isso para mim é uma das histórias que mais marcou na minha vida. A Ronaldo, ele fazia show aqui na região, a família não sabia, e quando a gente veio para conversar, ele pediu para conversar, ele já estava bastante fragilizado. A gente passou horas aqui, sentado no banco, até chegar perto eu nem lembro, acho que era 11 horas da noite, alguma coisa assim, e a gente resolveu: vamos para a praia, vamos. E isso para mim, acho que eu nunca vou esquecer. A cor que me representa aqui é a diversidade. Então é um misto de várias tonalidades aí. O gosto do desejo. O gosto de um sabor de picante e adocicado. O cheiro acho que de maçã do amor, a coisa meio aromática que vai te chamando assim pro desejo. O som é esse som, do barulho, do silêncio, das coisas que se misturam dentro da rotina do nosso dia a dia. Tem uma hora tem um pouco mais de silêncio, daqui a pouco tem um turbilhão de coisas acontecendo.